Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o conteúdo sobre o sistema nervoso, tá? Nós vimos ontem então a parte da sinapse, nós vimos o esquema de um neurônio, nós vimos a divisão, né, do sistema nervoso central. Então, nós vamos recapitular um pouquinho e vamos dar a sequência, tá? O sistema nervoso, então, vocês viram que é dividido em sistema nervoso central e o periférico, tá? Vocês podem ver nos exercícios, às vezes poderá aparecer SNC e SNP, tá? Que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, o central ele é formado pelos órgãos, quais são eles? No encéfalo, pelo cerebelo, o cerebelo e o bulbo, que estão localizados dentro do crânio. E a medula, que é a que está localizada na coluna vertebral. Tem tudo isso no livro de vocês, tá? Aí aqui a gente tem, para que vocês consigam identificar melhor o sistema nervoso central, ó. Aqui a parte do cérebro, onde eu tenho o telencéfalo, o diencéfalo, o tronco encefálico é onde eu tenho o mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo é onde está o cérebro, tá? Aqui, ó, eu tenho o encéfalo, mostrando aqui, ó, a medula espinhal, tá? Então, para que vocês tenham noção da ligação que um tem com o outro. Tem isso também no livro de vocês. Deixa eu só olhar aqui direitinho. Na página 114, vocês têm essa separação aqui do sistema nervoso central. Depois a gente tem o crânio, o encéfalo e o cérebro, não significa a mesma coisa. O crânio é a caixa óssea que protege o encéfalo. O encéfalo é o cérebro, o bulbo e o cerebelo, tá? E no cérebro é o maior órgão do encéfalo. Então, ó, tá? Aqui vocês conseguem ver novamente as divisões certinhas, aqui tá pelas cores, para que vocês tenham essa legenda e consigam observar melhor aqui no crânio, aonde fica cada partezinha, tá? Então, cérebro, tronco encefálico e o cerebelo, tá? E aí aqui as divisões. Depois a gente tem o sistema nervoso, o central, que tá ligado a todo o corpo por nervos, tá? Deixa eu achar aqui para vocês, para que vocês não se percam. A página do conteúdo, tá? Tá na 109 ali, mostrando o esquema do sistema nervoso central. Então, os órgãos do sistema nervoso central são os mais protegidos pelo corpo. Estão envoltos por ossos, no crânio e na coluna vertebral, e não estão em contato direto com eles. Estes órgãos estão envolvidos por 3 membranas chamadas de meninges, tá? Tá aí no finalzinho da 109. Entre as meninges existe um líquido que funciona como um amortecedor de choques mecânicos, evitando danos em casos de impactos da coluna e da cabeça. Então, essas meninges aí, tá? Ela tem a função de proteção, tá? Elas são envolvidas por essas meninges para ajudar, então, nessa proteção. Depois, nós temos aqui, ó, o desenho, tá? Mostrando aonde que fica aonde fica, no caso, a parte da caixa craniana, o cérebro, os vasos sanguíneos. Aqui tá mostrando a medula, e ali onde tá essa seta em vermelho, tá mostrando onde que eu tenho esse líquido das meninges que que serve de proteção, então, dessa minha caixa craniana, tá? E aqui na medula, ó, a mesma coisa, tá? Essa medula espinhal, ela também é protegida por essa meninge, que vai proteger a minha membrana. Agora, você vai ver o que ela ocasiona, essas meninges, se caso elas estiverem com algum tipo de infecção. Só que, pessoal, lembrando que o encéfalo e a medula, eles são envolvidos por essas 3 camadas aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó, da caixa craniana, e aí ela é protegida por 3 membranas, tá? Que é a proteção, essas membranas que são chamadas, então, de meninges, que são as responsáveis pela proteção dessa caixa craniana,
ok? Agora sim, vamos para as meninges. O que são então? São inflamações das meninges. Quais são as causas? Vírus, bactérias e fungos. Sintomas: febre alta, repentina, dores na cabeça, no pescoço, vômitos e confusão mental. Pode ter complicações? Sim, pode ter perda de memória, dificuldades de aprender e convulsão. Agora a gente tem então aqui o sistema nervoso, o periférico, tá? Então, esse sistema nervoso periférico, ele é formado por 12 pares de nervos cranianos que saem do encéfalo, 31 pares de nervos espinhais que saem da medula e os linfônodos, tá? Tem os nervos, que são os conjuntos de várias fibras nervosas formadas por uma célula nervosa. E os linfônodos são os pequenos órgãos formados por vários tipos de células. Assim, eles atuam na defesa do organismo, produzindo os anticorpos. Com base na sua estrutura e função do sistema nervoso periférico, ele é dividido em duas partes. Então, a gente tem o autônomo e o voluntário, tá? O sistema nervoso periférico, o autônomo, são aqueles nervos que comandam o corpo independente da nossa vontade, tá? Mesmo que eu não queira, eles vão funcionar. Exemplo, então, os batimentos cardíacos, a digestão, a temperatura do corpo. Então, independente da minha vontade, eles vão funcionar. E tem os voluntários, que no sistema nervoso periférico, os voluntários são aqueles onde que os nervos chegam aos músculos e reagem aos estímulos de forma voluntária. Então, o exemplo, a gente tem aí o movimento dos nossos braços e das nossas pernas. Então, temos sistema nervoso periférico autônomo e o voluntário, tá? Isso também está na página 110. Depois, os neurônios são células altamente localizadas na condução de um estímulo nervoso, formam o sistema nervoso. É por meio dele que as mensagens são enviadas. Então, são formados por, isso a gente já viu também na aula passada, o corpo celular, núcleo, dendritos, axônio e as ramificações terminais, que são os que levam a mensagem e enviam de um neurônio para o outro. Lembram da aula passada? Entre um neurônio e outro existe um microespaço denominado sinapse, onde o neurônio transmite impulso nervoso, que é a mensagem, para o outro, também da aula passada. E ela ocorre através de neurotransmissores. Estes neurotransmissores levam substâncias químicas que são liberadas pelo axônio e são recebidas pelos dendritos e agem entre um neurônio e outro. Então, passa a informação de um neurônio para o outro. Aqui, só relembrando a sinapse, que a gente também já viu na aula passada. Aqui também os nervos, mostrando como que é passado os impulsos, e eles viajam numa velocidade de 320 a 640 km por hora, tá? Esses impulsos, para que a gente tenha, então, essa resposta rápida que a gente envia, como, por exemplo, os movimentos voluntários, tá? Aqui o cérebro, a parte externa do cérebro recebe o nome de córtex, que é o local onde tem mais da metade dos neurônios do sistema nervoso. Por exemplo, o pensamento ocorre lá no córtex. O córtex possui uma coloração cinzenta e cheia de reentrâncias, tá? Aqui tá mostrando essa imagem aqui, é bem o desenho do cérebro, essa parte do córtex, tá? Tem as partes especializadas para cada sensação e atividade, inclusive da memória. A memória ela só funciona se for constantemente estimulada. Uma vez que eu não estimulo a minha memória, que eu não leio, que eu não estudo, essas atividades elas vão sendo esquecidas, vão ficando lá esquecidas na memória. Então, eu preciso estar atualizando sempre a minha memória, sempre colocando ela, estimulando para que ela funcione, tá? A gente tem um exemplo das pessoas mais idosas, né? A gente precisa estimular elas, precisa fazer com que elas busquem lembranças, com que elas busquem a memória delas, para que elas não fiquem perdidas. E aí acaba que a pessoa vai ficando esquecida, não vai lembrando. Então a gente precisa fazer diariamente esse exercício de buscar as nossas lembranças na nossa memória. E assim a gente vai estar fazendo
com que as nossas memórias e as nossos pensamentos possam ser estimulados, tá? A memória é responsável pelo armazenamento de informações. Então, se eu não busco, se eu não faço essa constante estimulação nas minhas memórias que foram armazenadas, às vezes eu acabo até esquecendo. O cérebro, ele também tem os receptores que recebem mensagens do ambiente e envia para o cérebro. E aí elas transformam em sensações. Danos no sistema nervoso são ainda irreversíveis. Então, as células do sistema nervoso, elas não podem se reproduzir novamente, tá? Uma vez que elas deixam de existir, elas não voltam a funcionar ainda. Então, elas são irreversíveis. As células do cérebro são irreversíveis, tá bom? Depois a gente tem aqui cada parte onde atua, que é responsável pelas ações. Aí, então, a gente tem aqui, ó, da coordenação, do movimento, do tato, da visão, da audição, da fala.